Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Pessoal, hoje no Jeff Podcast, eu acho que o currículo dele a gente não precisa falar muita coisa. Dr. Ilner, ele é o dermatologista, para mim uma referência em Manaus e mais ainda a referência na dermatoestética masculina. Primeiro, professor, que você foi meu professor, seja bem-vindo ao meu podcast. Jefferson, é uma honra estar aqui contigo. É uma honra ter sido teu professor e poder agora compartilhar nossa experiência de vida, nossa experiência como profissional aqui contigo e com o teu público. Professor, pensando na sua história, em que momento lá atrás, quando criança, como é que a medicina entrou na sua vida? Bom, a minha mãe era funcionária pública e trabalhava no Hospital Adriano Jorge. Então, essa história de médicos e coisas que aconteciam no hospital, eu sempre ouvi. E isso me inspirou em me tornar médico. Legal. E durante a faculdade de medicina, em que momento você pensou em dermatologia? E eu vou lhe falar porque até no meu tempo, a gente tem um gap aí entre eu e o senhor. A dermatologia era muito ligada, não à estética, mas muito mais em doenças dermatológicas. Teoricamente, a gente via muito mais mulheres indo para a dermatologia. E como é que foi? Onde é que teve essa paixão que o senhor abriu o olhinho, brilhou e falou assim, é aqui que eu vou? Quando eu estava do terceiro para o quarto ano, eu comecei a imaginar qual seria a especialidade que eu iria escolher. E comecei a observar os professores, o comportamento deles, o perfil psicológico. E eu me identifiquei muito com o Dr. Siddhartha Gadelha e com o Dr. Sinésio Talhari, que eram nossos professores. Sim. Então, a partir deles, do trabalho deles, que eu me inspirei em ser dermatologista. E naquela ocasião, a dermatologia era mais voltada para a dermatologia tropical, hanseníase, leishmaniose, doenças tropicais. Até minha mãe dizia assim, meu filho, você vai tratar dessas doenças, você vai acabar pegando hanseníase. Então ela ficava muito ansiosa, preocupada. E os colegas brincavam comigo, rapaz, tu passaste 6 anos na faculdade, vai ser médico de superfície. Oh, meu Deus. Então, era um preconceito com a dermatologia, que realmente tinha essa pecha, tinha essa característica. Professor, eu lembro muito bem ainda como seu aluno, que o senhor saía aqui de Manaus e ia para Boa Vista atender. Como é que iniciou essa história? Porque eu brinquei com o senhor até antes da gente entrar, que quando as pessoas olham para o senhor hoje em dia, no seu consultório, na sua clientela, no seu Instagram, as pessoas acham que o senhor nasceu lá em cima. E eu vi, o meu respeito é exatamente porque eu vi tudo isso acontecer. Eu vi durante a faculdade esse início, que o senhor sempre esteve na vanguarda das coisas, da dermatologia aqui em Manaus. Eu vi o senhor sempre na vanguarda e, de repente, por que o senhor pensou e por que o senhor foi para Boa Vista? Bom, antes de chegar em Boa Vista, eu vou contar um pouco da trajetória desde que eu formei. Então, eu terminei a graduação em Manaus, fiz a residência médica na Fundação Alfredo da Mata. O Dr. Sinésio foi a pessoa que criou a residência lá na Fundação Alfredo da Mata. Foi a primeira residência de dermatologia da nossa região. Eu fui da segunda turma. Uhum. Então, a minha paixão inicial era pela dermatologia tropical e assim eu me comportava. Inclusive, naquela ocasião, eu não acreditava em procedimentos estéticos, porque naquele momento eram ainda de resultado muito pobre. Então, eu não acreditava. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo no consultório, a doutora Nádia Lopes, Sim. E ela gostava já de estética. A gente dividia da seguinte forma. Tudo que era doença, eu atendia. Tudo que era estética, eu mandava para ela. Então, eu abria mão dos pacientes de estética. O que me chamou a atenção em começar a trilhar a área de estética foi a toxina botulínica, o Botox, que a partir da década de 90 começou a surgir como uma inovação. E eu, quando comecei a injetar, e fui um dos primeiros naquela ocasião que injetou, década de 90 ainda, vi os benefícios e me encantei com isso. Certo. Então, a partir desse momento, eu comecei a trilhar o caminho da estética. E, em 1999, nós compramos o primeiro laser, um dos primeiros do Brasil, ele chamava Photoderm, e a gente brinca que era o Photoburn, porque queimava, era impreciso, a gente teve problemas com os pacientes, foi aquela curva de aprendizado. Sim. E esse meu caminhar no sentido da estética foi crescendo, só que eu tinha um consultório pequeno. Certo. Tinha um consultório no Semon, um consultório com 2 salas, e
Em determinado momento, eu tomei a decisão de crescer. E, para isso, eu não sabia como crescer, não tinha a ideia do empreendedorismo, não sabia nem que eu era empreendedor. Eu É engraçado sabia... que o médico, a gente abre o consultório e acha que não é dono, a gente acha que trabalha para o consultório, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que eu percebi que eu queria crescer, eu comprei um prédio lá na Rua Maceió, que foi a Clínica da Pele, posteriormente. Sim. E nesse momento que eu comprei a Clínica da Pele, a minha preocupação é assim, como é que eu vou encher de paciente aqui? Era um prédio de 1.000 metros quadrados, eu não tinha demanda para isso. Como é que eu vou crescer? E como é que eu vou ter dinheiro para fazer isso rodar? E eu comecei a buscar alternativas. E nessa mesma ocasião, eu atendia muitos pacientes de Boa Vista. Sim. Então, o que eu fiz? Eu criei uma quinta semana de atendimento. Então, eu atendia de segunda a sexta em Manaus, sábado e domingo em Boa Vista. Então, eram 2 vezes 4, 8. Então, eu atendia mais uma semana em Boa Vista. Com certeza. Então, eu passei a ter 5 semanas de trabalho. E Boa Vista havia facilidade do acesso, havia a carência de profissionais lá. E eu levava comigo o laser para depilação. Legal. Então, foi uma inovação para Boa Vista. Eu criei uma clientela muito grande lá. Até hoje eu tenho muitos pacientes que vêm de lá, apesar da dificuldade do transporte. Essa semana, como nós conversamos antes de começar a nossa conversa hoje, há 2 dias tive o óbito de um filho que morava lá e eu fui de carro. E no caminho eu disse assim, agora eu compreendo a dificuldade do paciente vir de Boa Vista para Manaus. Não tem avião, a estrada é péssima. Eu acho que eu vou dar desconto de 50% dos pacientes pelo sofrimento que eles têm de vir. O senhor começou a entender o respeito que eles têm por você e a admiração para eles se submeterem a tudo isso para vir ser atendido exatamente pelo senhor. Exato. É uma questão assim, é impressionante como a pessoa enfrenta e tantas pessoas vêm até Manaus de Boa Vista para serem atendidas por mim. Então, naquela ocasião, eu fiquei por 3 anos indo a Boa Vista. Foi uma forma que eu tive de ter mais recursos para montar a clínica que eu estava montando e de ampliar meu universo. Até naquela ocasião, eu imaginava que eu talvez pudesse montar uma segunda clínica lá. Sim. Que eu ficasse com a clínica. Mas é muito complicado essa questão logística. Com certeza. Porque o meu tipo de atendimento é um atendimento diferenciado. As pessoas que me conhecem sabem que eu fico com o paciente pelo menos 1 hora, converso, examino, eu estabeleço um relacionamento de... Eu não atendo doenças, eu atendo pessoas. Sim. Então, eu levo em consideração, numa consulta, todo o universo do paciente, a questão pessoal dele, os relacionamentos, o que realmente ele quer, o que ele pretende, o que ele espera de mim. Então, a primeira consulta, ela é voltada no sentido de criar esse relacionamento e seria impossível eu colocar alguém que pudesse fazer lá a mesma coisa que eu faço, não seria viável. Com certeza. Então, eu acabei desistindo de fazer o negócio lá e mantive a minha clínica aqui, que foi crescendo, e hoje está lá no Cristal Tower, professor, mais modernidade. O momento da virada, onde o senhor trabalhava muito mais com doença do que com estética, isso veio, a demanda veio dos seus pacientes para você ou foi o senhor que levou para os seus pacientes? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? O crescimento da demanda em busca de estética, ela foi me obrigando a estudar mais estética, a me dedicar a comprar tecnologias. Isso foi naturalmente acontecendo. Hoje eu ainda atendo muitos pacientes com doenças. Cerca de 30% da minha clientela é de doenças. Geralmente são pacientes que já passaram por vários outros médicos e não teve uma resolução. Eles acabam indo comigo pela minha experiência. São 35 anos de formado. Tem toda uma história que você conhece na universidade. Então, professor, eu vou ser sério com o senhor. Hoje em dia é difícil ter um dermatologista bom para doenças que não seja estética. Então, quando o senhor fala que tem 30%, eu acredito piamente porque, assim, não tem. Se você for procurar, quando meus filhos têm alguma doença de pele, alguma coisa, eu vou procurar os meus professores. Exatamente porque a gente acabou perdendo. Eu lhe perguntei dessa virada porque... Uma coisa foi o senhor estar no meio do jogo e o jogo vir virando. E outra coisa são muita gente que está vindo única e exclusivamente porque tem dinheiro. Então, fala assim, que dá dinheiro é estética, poxa. E aí não tem respeito, às vezes, com o paciente, não tem respeito com ele mesmo, porque às vezes eles nem gostam. Eu queria fazer um adendo sobre isso. Por favor. Durante algum tempo, a minha sócia era minha ex-esposa. Sim. E ela era gestora da clínica e ela sempre, em algum momento, me sugeria, para de atender doença, porque
isso aí não te dá dinheiro, isso não dá retorno. E eu disse para ela, o que eu digo até hoje, o sentido de ser médico é o sentido de você entregar para a pessoa felicidade. Sim. Seja curando uma doença, seja vendo nos olhos a alegria, vendo nos lábios o sorriso, seja porque você curou uma doença, seja porque você deixou ela mais autoconfiante. Então, o sentido é esse. Eu não vou separar se o meu ganho vai ser maior ou menor. É claro que tem que ser viável. Você tem que ter uma clínica que seja economicamente viável. Sim, você lógico. tem que ter uma gestão boa. Ninguém está brincando com isso. Ninguém brinca de ser médico, ninguém brinca de ser empresário, mas, acima de tudo, a minha missão como médico é entregar ao paciente felicidade. Professor, e o senhor entende que... Eu ouvi essa frase, eu achei maravilhosa e trago comigo. Fala o seguinte, o meu cliente não merece estar na mão de outro médico, o que seria concorrente. Mas o senhor entende que o que o senhor faz e o que o senhor dá, eu não estou falando de resultado. Resultado, cada um vai ter um. Mas da sua humanização, o do seu respeito, o do seu tempo, o senhor concorda comigo que não vai ser todo mundo que vai dar a mesma coisa? Primeiro é uma questão de princípios, né? Eu acho que você tem que ter princípios. Começa com a sua educação doméstica, com os seus valores, que você traz da família, com a sua religiosidade. Tudo isso vai compor um ser humano. Então, quando você é transparente para que o paciente perceba quem você é, você vai atrair para si pessoas que são similares a você. Sim. Então, esse discurso ou essa forma de você expressar vai atrair o cliente que é parecido com você. Então, nós estávamos também comentando antes sobre a forma de você fazer o marketing. Sim. Quem me acompanha no Instagram, quem já foi comigo na clínica, sabe a minha maneira, que é ao mesmo tempo leve, que o paciente, quando chega lá, eu acabo brincando muito, conversando muito, e ao mesmo tempo uma coisa séria. Sim. Que leva a sério o que está fazendo. Jamais vocês vão me ver com dancinhas de Instagram, TikTok, porque eu acho que isso foge um pouco da seriedade da medicina. Você pode brincar. Você pode brincar de uma forma leve, de uma forma moderna, Sim. mas sem banalizar. Eu acho que o risco que tem é de banalização e as pessoas que vão enxergar essa linguagem vão imaginar uma coisa sem seriedade. Então, essa é a preocupação da linguagem. Eu imagino que se um dia eu vi o senhor dançando, eu posso ligar e mandar internar com o senhor, que o senhor já saiu da sua... Houve alguma coisa, um curto-circuito, certamente. Professor, quando a gente vai falar sobre estética, eu ouço alguns gracejos e eu tive uma irmã que fez cirurgia bariátrica, depois teve que fazer uma cirurgia plástica. E eu lembro que eu cheguei para o Euler, o cirurgião plástico, foi quem operou minha irmã, que é um grande amigo, eu falei assim, Euler, você me diminuiu 5 anos de pagamento de uma psicóloga. Porque quando a gente fala sobre estética, quando a pessoa adentra no seu consultório para falar sobre estética, as pessoas acham que as pessoas só querem ser mais bonitas. Mas às vezes a gente não entende o quanto uma cicatriz no rosto, quanto algo que na face dela ou no corpo dela lhe faz deprimir, lhe causa um constrangimento. O senhor acredita que, como dermatologista que trabalha com estética, o senhor acaba sendo psicólogo também desse paciente? Certamente, cada paciente que vai lá, ele abre a história dele, né? Ele não vai tratar uma cicatriz, ele vai tratar o ser humano. Então, por trás de uma cicatriz que ele às vezes valoriza, ou mais ou menos, está toda uma história, né? Então, a questão da autoconfiança, a questão dos relacionamentos, tudo isso está envolvido. Eu tenho que, em primeiro lugar, entender o que ele realmente quer, porque muitas vezes, se você não entende o que está por trás daquele questionamento, daquela busca, pode ser uma armadilha para a gente. Sim. Às vezes, um paciente que você não consegue alinhar muito bem a expectativa à realidade, você pode criar uma situação tão grave que ele vai te culpar pelo problema dele. Sim. Então, daí a necessidade de uma consulta bem realizada, com uma compreensão do que é o paciente. Então, é um atendimento psicológico, não há dúvida. Sim. Tem que entrar na cabeça dele, saber o que realmente ele quer, conseguir se comunicar de tal forma, de tal modelo, que ele consiga compreender aonde você pode chegar, o que você pode fazer realmente. Então, esse estabelecimento de relacionamento muito forte é fundamental na consulta, assim como com o psicólogo. O psicólogo, para que ele consiga compreender o paciente,
São várias sessões até ele conseguir montar o perfil psicológico daquele cliente que ele está atendendo. Outra coisa, doutor, eu vejo que com o tempo passando, antigamente quando o senhor começou, poucas pessoas faziam estética, o senhor começou o Botox, e você via muitas mulheres, principalmente, indo ao seu consultório. Daqui a pouco a gente começa a ficar pau a pau ali, homem e mulher. E eu vejo muitos amigos médicos e amigos que não médicos também, lhe tendo como referência como estética masculina. Isso, o seu consultório é isso mesmo? Os homens se sobrepuseram às mulheres? Ainda não, mas existe uma tendência forte nesse sentido. Aham. Hoje, cerca de 30% da minha clientela é de homens. Sim. Mas como é que isso cresceu? Eu lembro que nessa época, logo que eu comecei a fazer Botox, e aí eu vou contar um pouco da história do Botox. Naquela época, o paciente que fazia o Botox, ele saía do consultório com esparadrapo na testa. Ele tinha que ficar por 6 horas com aquele esparadrapo, ele não podia sorrir, não podia fazer nenhuma mímica, porque se dizia que aquilo ia atrapalhar o resultado do Botox. Então, naquela ocasião, eu atendi um amigo, que meu consultório era na Cachoeirinha, na rua Manicoré, número 101, próximo lá do terminal. Naquela época a gente estava começando, mas já fazia Botox. E esse amigo foi com a esposa. Naquela época o carro dele não tinha Insufilme. E para ele sair da clínica, para que ele não fosse visto com o Botox, ele estava com o esparadrapo, ele deitou a cadeira do carro. Do carona. Do carona e ficou deitado, já tem em casa, para que ninguém o visse com o esparadrapo. Imagina o preconceito em relação a isso. E hoje a gente atende um número enorme de homens. Tem horários na clínica, a gente, surpreendentemente, quando caminha no corredor da clínica, são 6 salas de procedimento que a gente tem lá. Às vezes eu me surpreendo com 6 homens lá no mesmo horário. Legal. Então, é impressionante como está crescendo. Aquele paradigma de que era coisa de mulher ou coisa de homossexual, isso acabou. Então, os homens falam de Botox, falam de preenchimento, como falam de futebol. Exatamente. Isso acabou, esse paradigma, assim como virgindade, como homossexualidade, como cor, como... Tudo isso acabou. A questão também desse machismo bobo que havia está acabando. Existe um outro resistente ainda que... O senhor acha que as redes sociais potencializaram essa procura, essa busca? Porque toda vez eu fico pensando o seguinte, a rede social, foi ela que potencializou ou a vida já é assim e a rede social ela só mostra o que se acontece na vida? Eu acho que as duas correntes são reais. Eu acho que a rede social ela reflete, né? E as pessoas que trabalham com isso acabam utilizando esse instrumento para veicular mais informações, para tornar isso mais acessível. Então, essa corrente de crescimento já vinha acontecendo já antes desse volume de coisas que são de rede social. Eu lembro que antes de... Aí vamos falar um pouco de marketing. Sim, lógico. Sobre marketing. Em 1999, quando eu comprei o primeiro laser, em sociedade com outros colegas, houve uma grande virada na economia. O dólar, que era de 1 para 1, foi para 1 para 3. Então, a minha dívida, que era de 250 mil dólares, triplicou. Foi para 750 mil. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu mantivesse o fluxo que eu tinha de doentes, de pacientes, eu não pagaria o laser, eu não tinha dinheiro para pagar a parcela do laser. Aí eu fui atrás de mídia, e fui a todas as rádios, todas as TVs, coloquei outdoor. Eu fiz tudo que eu podia fazer para me comunicar. E foi a grande virada, aí está a grande virada de me comunicar com o público. E antes, eu esperava que fosse o boca a boca. Era o que era falado pra gente, né? Espera falado. que o boca a boca venha, é o melhor paciente que tem, é o de boca a boca. Existe a necessidade da comunicação, sim, mas tem que ser alinhada a linguagem do que você está utilizando com o público que você quer atingir. Você não pode utilizar uma linguagem chula se você quer atrair um público diferenciado. Sim. Cada público ele vai ler conforme o que você está escrevendo. Mas o senhor também concorda que na rede social existem coisas díspares, mas a verdade é que prevalece? Vamos dizer, a gente estava conversando antes aqui. Eu nunca vi o senhor aparecendo numa rede social com um carro caro, um relógio de marca. Eu sempre vi o senhor muito sóbrio. Só que quando eu assisto e vejo,
Eu vejo assim, esse é a mesma pessoa que eu conheci, que foi meu professor, que o que diferenciou o senhor de quando era meu professor ao que a gente vê hoje, a gente é vizinho lá no Cristal, simplesmente foi a ascensão profissional. Mas a pessoa, o que o senhor tinha dentro de você, isso aqui não muda. O senhor concorda comigo? Eu acho que é importante essa leitura que você faz. Eu até agradeço as palavras. Aham. Eu acho que a essência do ser humano não pode mudar. Na hora que Uhum. você tem você tem a competência, você tem a capacidade de entregar felicidade para a pessoa, Aham. o ator principal é o paciente. É o cliente que vai lá com a gente. Eu não sou ator principal. Eu sou aquela pessoa que vai veicular a ele a felicidade. Então, eu não preciso ser estrela. O que eu preciso me comunicar com ele e dizer, olha, eu tenho condição de te atender, eu tenho condição de te oferecer o que há de melhor. Essa é a minha missão. Eu tenho que me comunicar com ele dessa forma. Eu não posso dizer para ele, olha, você me pagou, agora eu tenho condição de ter um Rolex, eu tenho condição de ter uma BMW, eu tenho condição de ter um voo. Eu não preciso disso. E eu não quero que ele se sinta inferiorizado. Eu quero que ele sinta que eu posso atendê-lo da melhor maneira possível. E a maneira que eu posso fazer isso é através do carinho, da atenção, do olho no olho, do toque, do ouvir, do compreender o que ele tem para me dizer, do tentar explicar para ele o que eu posso fazer de real. Então, é essa a minha forma de pensar. E o dia que eu mudar também pode me internar, que eu enlouqueci. Outra coisa que eu observo muito e as pessoas não entendem quando falam muito sobre valor de procedimento. Aí fala assim, porque o doutor fulano cobrou isso, porque aí o cara ali da esquina cobrou aquilo. E eu começo a entender o seguinte, eu até brinco, eu digo assim, às vezes pode ser que na minha profissão como cirurgião, às vezes tem um menino que até opera melhor do que eu. Mas assim, qual o senhor acha que é o motivo desse paciente que entra no seu consultório e ele vai pagar um valor que é diferenciado do que o fulaninho ali da esquina, mas por que ele está com o senhor? Exatamente o valor agregado que está isso, né? A forma como ele é atendido, a forma como ele é recepcionado, a relação que ele passa a ter comigo. É muito comum os pacientes entrarem, começa a conversar, no final de falar, doutor, obrigado pelo atendimento, eu nunca fui atendido dessa forma. Eles falam, eles verbalizam, valeu a pena pagar o X que eu lhe paguei na consulta. Sim. Ele consegue compreender valor nas entrelinhas. Aham. Não precisa que eu fale para ele isso. Então, Sim. essa compreensão do que ele está pagando, por que ele está pagando, é que faz o paciente ir de novo, ele faz com que o paciente continue indo comigo. Eu tenho pacientes que têm 30 anos que vão comigo. Eu tenho famílias que eu atendi, 4 gerações. Aham. Então, que foi a avó, depois a filha, o neto, sabe? Então, estão indo e continuam indo. Então, essa linguagem, essa forma de atendimento que faz com que o cliente, claro, além do resultado, a gente busca o melhor. Lógico. Eu não entrego o melhor resultado, mas eu entrego o melhor que eu posso fazer. Sim. Pode ser Sim. que tenha pessoas que entreguem coisas Sim, melhores. lógico, com Não certeza. a nossa entrega não é só o resultado em si, mas tudo que está em volta. A atenção. E aí uma dica que eu dou para os colegas jovens, né, que estão começando. Isso é o principal para que você possa evitar problemas legais. Uhum. Quando acontece alguma complicação cirúrgica, alguma complicação de preenchimento, nós sabemos que pode acontecer com qualquer um de nós. Como é que a gente tem que abordar? A gente tem que colar no cliente, a gente tem que ser transparente, dizer, aconteceu o problema, eu estou do seu lado e nós vamos até onde tiver que irmos para resolver o seu problema. Sim. Não pode mentir, não pode fugir de paciente, não pode dizer, não, é assim mesmo, sabe? Você tem que colar no paciente. Essa transparência é fundamental. Eu vejo muitos problemas assim legais, claro, qualquer um de nós pode ser algum dia processado por paciente, mas a transparência e a forma como a gente se conduz é fundamental para que o paciente perceba que a gente está querendo o melhor dele. Quando eu falo, eu ouvi durante um tempo e isso eu tinha internalizado do be yourself, seja você mesmo. Só que eu entendo que ser você mesmo, quando você é um cara bacana, é legal. Quando o cara não é legal, ser você mesmo. Mas assim, eu vou lhe falar, na época da faculdade, o senhor, do jeito que o senhor atende o seu paciente no consultório privado, era o jeito que o senhor atendia o pessoal aqui no Hospital Getúlio Vargas, no ambulatório. Então, assim, era uma coisa que eu, como aluno, já cativava de dizer assim, olha, era difícil você ver um professor, doutor,
que estivesse ali sentado e que o foco não era nem a gente que era o aluno. Eu via que o foco seu era o bom atendimento do paciente. Se a gente pudesse ganhar com aquilo, aproveitar aquilo, legal, mas o senhor tinha essa visão de valor para o paciente. Professor, falando sobre estética masculina, quando a gente falou 30% já do seu consultório, a gente já sabe que os homens começaram a entrar e eu vejo, eu estou com 44, a maioria dos meus amigos já fizeram procedimentos estéticos, eu já fiz algumas coisas, desde laser por causa da barba, eu fazia muita foliculite. Os pacientes, os homens, o que eles mais lhe procuram no consultório? Bom, basicamente é para tratamento da face. Corporal, poucos. O homem procura mais pela face. Os preenchimentos com ácido hialurônico, a questão da toxina botulínica, do botox, tratamento da pele em si, fazer lasers para tratar cicatrizes, para tratar, para promover rejuvenescimento. O que os homens querem é assim, em geral. Querem coisas que sejam com poucas idas lá, que não demandem cremezinhos em casa, que para que necessite refazer dure muito tempo. Então, em geral, eu nunca começo com botox em homem, porque botox a cada 4, 5 meses ele tem que ir lá. E se eu disser isso para o sujeito que foi a primeira vez, ele não volta mais. Então, eu tenho que fazer algo que ele olhe, goste, se encante com o resultado, que ele tem que fazer isso só pouquíssimas vezes e tenha que voltar daqui 1 ano ou mais. Então, eu começo por aí. E se eu percebo que no transcorrer do tratamento ele passa a ser um cara aficionado pela beleza e vai se cuidar, aí eu vou introduzindo outras coisas. Mas eu começo com aquilo que ele gostaria de receber ali. Então, com muita conversa, eu tenho uma conversa de homem para homem, é interessante isso. Mas ele se sente à vontade. Mas é isso que eu ia falar para o senhor. Os meus amigos que já foram entrar no seu consultório, é engraçado como o homem tem a visão. Ele consegue lhe enxergar como um amigo. Ele vai se sentir muito bem do que várias amigas, às vezes são amigos médicos, que tem várias amigas médicas, mulheres, mas eles não se sentem à vontade. Eu acho que assim, essa visão de entrar no seu consultório e poder ter um papo de homem para homem, falar assim, meu amigo, eu quero só isso. Vários vão lá, às vezes vários vão lá só para bater papo, entendeu? Sim. Aí o cara conversa e tal, aí no final fala, eu queria fazer um laser, vamos lá fazer, bora, aí a gente vai. Então, às vezes essa consulta de 1 hora, os 50 minutos são papo. O cara conta a vida dele, eu conto a minha, a gente ri bastante, fala de futebol, fala de mulher, fala de bunda, fala de tudo. Sim. Sabe? Coisa de conversa de homem mesmo. Sim. E no final a gente acaba fazendo o procedimento. Então, essa forma de abordagem transforma. Eu falo que eu não tenho parceiro, eu tenho amigos que vão lá. Sim, lógico. Eu tenho o privilégio de ter muitos amigos que vão lá, eu atendo, a gente conversa, e no final eu posso oferecer para ele o que eu tenho de melhor. Eu busco sempre, como a gente conversou, tecnologia, estou sempre procurando estar na vanguarda. Sempre na vanguarda. Eventos. Eu fui recentemente convidado para dar uma aula na Eslovênia sobre fotona, que é uma tecnologia de ponta. Eu fui um dos 3 brasileiros a ser convidados para palestrar. Convidado e patrocinado para ir lá. Então, hoje em dia, a nossa capacidade resolutiva é muito alta. Então, nós temos tecnologia, as melhores do mundo e claro, entregando resultados reais, entregando resultados que não são milagres. Eu não posso dizer, olha, você vai entrar aqui com 50 e vai sair com 30 anos. Isso não existe. Não dá. Então, há de se dizer que o resultado é real, e eu converso muito com o paciente sobre isso. Professor, eu vou voltar um pouquinho sobre marketing, mas uma coisa muito abrangente. O que é que eu observo e depois o senhor vai me dizer se o senhor concorda ou não. Eu vejo muitas pessoas usando as mídias sociais, tentando propagar, tentando atrair novos clientes. O que a gente fala no meio do marketing, a gente abrindo a boca do funil sendo larga. Mas eu comecei a entender que, assim, eu vejo que muita gente está querendo mais clientes, mas o que eu vejo no seu dia a dia, no seu consultório, é que o senhor não está nessa busca de mais clientes, mas o senhor tem algo diferente, tem algo que encanta, porque eu vejo que o cliente que entra com o senhor, ele não sai. Raramente eu vejo alguém dizendo que entrou lá e que de repente não foi. É isso mesmo que eu vejo,
porque eu tô vendo de fora, porque eu vejo que o senhor, uma vez Ilner, sempre Ilner. A gente busca entregar felicidade. O paciente que sai feliz, dificilmente ele vai buscar alguma outra alternativa. Então, a gente, claro, clientes novos sempre são bem-vindos. Sim, sim. Mas a linguagem que a gente utiliza no nosso marketing é uma linguagem que faça, que atrai uma compreensão da realidade, uma compreensão do que o Dr. Ilner o que o Ilner é, na verdade, eu até me chamo de Ilner. Ilner, melhor, né? Que ele compreenda isso. Então, o paciente que eu quero falar, que eu gostaria que fosse lá, independente se ele tem ou não recurso maior ou menor, porque recurso a gente facilita o pagamento, mas aquele paciente que tem a cultura suficiente para compreender o real. Uhum. Porque, às vezes, mesmo pacientes que são ricos, que são milionários, se eles não tiverem a cultura para entender o que é o real, não vão ser bons pacientes. Eu não vou conseguir entregar o que eles sonham. Isso vai acabar gerando insatisfação e ele vai acabar não gostando do que eu entreguei. Sim, então, sim. Aquele que tem cultura, que consegue compreender o real, esse sim é o paciente que a gente quer que vá para lá, que vai voltar, que vai trazer novos clientes, que vai falar para a família. Geralmente, eu atendo várias famílias que vão, esposa, muitas vezes até eu desconheço que são da minha família. Aí um belo dia fala, eu atendo fulano, é meu filho, minha mulher. Eu desconheço, porque vão em momentos separados. Essa conexão, né? E aí, como são muitas pessoas, eu acho que acaba às vezes até perdendo um pouco essa ideia. Mas, como você bem falou, o meu objetivo é que as pessoas continuem lá. Sim. Quando você abre muito a boca do funil, você pode correr o risco de pessoas que não vão compreender o seu trabalho, e aí é a dificuldade. A dermatologia, medicina não é uma profissão de resultados, mas sim de estabelecer o melhor para o paciente. Sim. Não pode prometer resultados, mas pode prometer oferecer para ele o que há de melhor para aquele caso. Professor, falar sobre resultados, redes sociais, e o caso da Jennifer Lopes, que a gente observou essa semana, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história. Se o senhor achou bom, ruim, qual é a sua visão até como um dermatologista, quem trabalha com estética? A questão é a seguinte, muitas mulheres veem uma Jennifer Lopes numa fotografia pronta, né, e pedem para a gente, assim como inúmeras outras pessoas famosas, doutor, eu queria uma pele, uma bunda da Jennifer Lopes. Na verdade, aquela bunda é uma bunda trabalhada, que tem Photoshop, que tem uma iluminação diferente. E até, baseado nessa nossa conversa, a gente vê muitos profissionais da área médica ou não, mostrando resultados antes e depois. Muita gente vê que não são reais. Sim. São com posicionamento de paciente diferente. Por exemplo, tira uma foto. Eu já vi casos assim. Pega um paciente no antes, tira o paciente todo descabelado, sem flash, com a luz de baixo. Então, todas as irregularidades se evidenciam. Aí ele faz determinado procedimento e posta o pós, a mulher toda maquiada, cabelo arrumado, com flash, que o flash tira a profundidade. Correto. Então, então parece que a pessoa virou sabe, mudou completamente, não é real isso, entendeu? Nós não vamos oferecer isso. Lá na clínica, por exemplo, nós temos uma tecnologia chamada Vectra, uma foto em 3D, com a mesma iluminação, no mesmo lugar, e a gente depois faz o pareamento antes e depois. E a gente mostra o antes e depois real. E aí a gente vai mostrar o detalhe. Tá vendo? Isso aqui melhorou, isso aqui não melhorou, isso aqui pode ser melhorado. Então, essa realidade que a gente busca, muitas vezes a internet, o Instagram, sei lá o que for, acaba turpando. Então, aquela foto, voltando a falar da Jennifer Lopes, foi interessante a gente ver o que é o mundo real. E para nós, homens, não existe perfeição. Para nossas namoradas, nossas mulheres, elas têm que se conscientizar de que nós queremos uma mulher, ser humano, ela não precisa ser perfeita. Sim. Às vezes as mulheres ficam buscando uma perfeição que é totalmente inatingível. E enlouquecem os maridos, enlouquecem o dermatologista. Porque eu vi no Instagram uma bunda ali sem nenhuma... Isso não existe. A gente melhora, é verdade. Nós temos recursos para melhoria, para atenuação, mas a perfeição é totalmente impossível. E quando a gente observa na realidade, a gente conversa entre a gente, até as minhas amigas na faculdade falavam muito isso. Porque a mulher, ela se veste para outra mulher, não se veste para o homem.
Acho que a gente... Aí eu vou brincar como a gente diria assim, pô, a gente é filho de pobre, qualquer coisa a gente aceita e tá bem, de bom grado. Mas as imperfeições das pessoas, elas são muito bem trabalhadas. Às vezes, eu como marido, a minha esposa vai ter imperfeições, e para mim tudo bem. Eu não gosto dela, não é uma varize, não é alguma coisa assim. A essência dela que para mim é importante. Então, assim, se tem ou não tem celulite, se tem ou se não tem estria, a gente não está aí, a gente está querendo a pessoa, a essência. E até eu ensino para minhas pacientes, não mostre para o seu marido o que é uma estria, porque ele não sabe. Se você começa se tu chamar a atenção, então ele vai entender. Vai entender, então não mostra. O pior é que ele vai entender e ainda vai ficar procurando nas outras na praia. Oh, não dá, não. Professor, uma outra coisa que eu observo... E foi até, eu trouxe uma psiquiatra aqui, a Alessandra Pereira, a gente falando sobre essa história. As pessoas veem, mais uma vez, as redes sociais é que está maximizando, as pessoas vivem mais na rede social. É quase uma Matrix, né? A pessoa vive mais na rede social do que na vida real. Só que a gente vê o seguinte, a gente vê um padrão, vamos dizer, um preenchimento labial. Mas... tudo é para todo mundo? Porque eu vejo assim, às vezes é preta, branca, índia, chinesa. Cara, todo mundo pega uma boca da Angelina Jolie e esquecem que a boca da Angelina Jolie ela é bonita por causa do rosto dela, da métrica, da distância do nariz dela para o malar, do nariz para a testa, para o queixo. A minha pergunta é, tudo é para todo mundo? De forma alguma. É justamente o contrário. Então, cada paciente ele tem sua própria boca, tem seu próprio nariz, tem sua própria dimensão. O que nós podemos fazer é o aperfeiçoamento. Com a idade, por exemplo, vamos falar, quando a gente trata de dermatologia nessa área de estética, a gente busca duas coisas, o rejuvenescimento e o embelezamento. Sim. Quando se fala em rejuvenescimento, você fala em voltar a ter padrões que se assemelhem à jovialidade anterior. Sim. Então, por exemplo, a gente sabe que o envelhecimento ele começa com a perda óssea que surge a partir de 22 anos. Então, você perde a região zigomática, a região malar, o ângulo de mandíbula, o mento. Esses 4 pontos começam a reduzir. Então, tudo vai ou desabar ou afundar. Então, um dos primeiros pontos a ser tratados é fazer reposicionamento de volume ósseo perdido. Aí a técnica a gente não vai discutir agora. Lógico. E depois a gente vai tratar todas as estruturas que estão suprajacentes. Tratar músculo, tratar o colágeno em volta da gordura, tratar o colágeno da pele, tratar a epiderme. Então, a gente vai tratar multicamadas. Certo. Isso você está rejuvenescendo. Quando você fala em embelezamento, é você pegar alguém que já está jovem ou alguém jovem e você destacar elementos que vão deixá-lo mais bonito. Por exemplo, o que é bonito no homem? Contorno mandibular, queixo. É claro, eu não vou transformar um cara no Minecraft. Não vou transformar. Não é isso que eu vou fazer. Mas deixá-lo com uma aparência que... Sim. Porque se você começa a colocar muito, aí ficam essas atrocidades, né? Coisas esdrúxulas. A gente fala harmonização, como é que fala? Desarmonização. Chama né? demonização. Isso mesmo, professor. Demonização facial. A gente vê muita demonização. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, depois que eu mudei para a Clínica Nova, eu atendi mais de 200 pacientes que vieram para a clínica por complicações médicas mesmo, ou por exageros que me procuraram para corrigir. Sim. Então, o bom senso, a habilidade, porque quando você entrega um bom resultado, tem que ter bom senso, tem que ter um bom olho clínico, tem que ter uma mão habilidosa, tem que ter consciência de que você não vai ganhar o seu dia com um paciente só, você tem que ser justo com ele, ser honesto com ele do que você vai entregar. Então, aí é que está a diferença. Você não vai entregar bocas. Às vezes o paciente chega lá e leva uma foto. Doutor, eu queria uma boca igual a essa. A boca é completamente diferente. Então, aí é que está a minha missão. Eu pego lá o Vecta com a foto 3D. Sim. Aí digo, olha, tá vendo isso aqui? Eu vou tentar aumentar um pouco esse ponto, porque esse ponto... Olha, atendi uma paciente agora recente, ela queria tratar o nariz. Certo.
O nariz eu trato, mas eu tenho muito cuidado, que é uma das áreas mais arriscadas, apesar de fazerem a rodo aí. É porque é funcional, né? Nariz é funcional, não é estético. Tem a parte funcional dele também. Cegueira pode provocar, necrose. Os principais casos de necrose que eu atendi na clínica foi por tratamento de nariz. Então, toda vez eu faço com todo cuidado e rezando uma Ave Maria, 3 Pai Nosso cada vez que eu faço o nariz. E só faz o que sabe fazer bem. Só sei o que eu sei fazer. Exato, só faço o que eu tenho segurança. Bom, mas então, o paciente foi lá para tratar o nariz. Eu percebi que o problema dela não era o nariz, era a região da boca e o queixo. E eu consegui convencê-la para tratar. Ela voltou ontem, essa paciente, para o retorno dela. Ela falou, doutor, todo mundo me perguntou o que eu fiz no meu nariz. Mas professor, eu vejo sobre a harmonização facial, é porque assim, as pessoas aprendem uma técnica, 2 técnicas, e acham que essas 2 técnicas vão harmonizar todo o corpo. Mas não. O meu rosto, eu sou descendente de negro. Minha mãe é negra, o meu avô era negro. Só que misturou um pouco com o português. Então, assim, nós somos somas. E os traços, a minha esposa tem um nariz de árabe. O sobrenome dela, Abdala, é árabe. E a marca dela. E se perguntar, eu acho lindo. Você tá entendendo? Se ela fosse um dia falar assim, não, agora eu quero ficar o nariz afilado que nem a fulana, eu falo, não, é o seu rosto, a sua marca, né? O que eu acho interessante exatamente é o senhor entender isso. E é por isso que o senhor está onde está. É pontuar as coisas que você pode melhorar. E num caso desse, você não mexeu no nariz, mas você conseguiu ter essa noção e pontuar o que precisava melhorar, que quando harmonizou, aí sim. E isso é uma harmonização. O senhor harmonizou o queixo, o lábio e o nariz. E aí fica uma beleza que ficou belo, sutil e sem nada exagerada. Exatamente. O meu paciente, ele tem que sair de lá com o seguinte propósito, que alguém, seu interlocutor, pode dizer que você está bem, mas que não saiba o que foi feito. Entendi. Que não diga, olha, tu preencheste a boca, entendi, tu fizeste o queixo. O meu paciente não é para esperar isso. Ele tem que esperar que digam que ele está bem, que perguntem se ele cortou o cabelo, o que ele fez de diferente. Pergunta o que ele fez que ele está mais bonito, mas não que apontem o que foi feito. Na hora que aponta, é porque houve algo de errado. Professor, que momento o senhor acredita que seja importante? Vamos falar sobre homem e mulher, mas homem não gosta de usar creminho, homem é assim, vai lá, quer só limpar e a coisa direitinho. Mas em que momento ou em que idade o senhor acha que é interessante realmente as pessoas começarem a se preocupar com a pele, com a estética, vamos dizer, não uma estética na forma de que fazer procedimentos, mas qual o ponto de start que o senhor diz, olha, a partir dessa idade, poxa, vai no dermatologista, começa a se preocupar, porque o que você cuida aqui hoje, você garante que ali logo no futuro você não vai ter problemas. Bom, vamos separar então em 2 aspectos. A gente começa a necessitar usar filtro solar a partir dos 6 meses de idade. Então, quando se fala em câncer da pele, em pessoas que se expõem ao sol, especialmente pessoas de fototipo baixo, ou seja, pessoas de pele clara, a necessidade do filtro solar ela é uma obrigação a partir de 6 meses de idade. É óbvio que depende do modo de vida da pessoa. Sim. Pessoas que vivem em local fechado, que se expõem um pouco ao sol, seria um despropósito dizer para passar filtro solar a cada 2 horas. Não existe isso. É uma coisa totalmente impossível. Mas se essa pessoa começar a usar filtro solar pelo menos 2, 3 vezes ao dia, especialmente pessoas de fototipo baixo, vão estar prevenindo o câncer da pele e vão estar prevenindo o fotoenvelhecimento, o envelhecimento produzido pela luz solar. Que, uma vez que a pessoa esteja exposta intensamente, pessoas que fazem atividade ao ar livre, pessoas que são trabalhadores, que se expõem à luz, pessoas que têm hábito de ir para a praia, tem que passar filtro nesse momento, que está exposto a cada 2 horas. Então, estamos falando no fotoenvelhecimento, que produz sequelas solares no sentido de câncer da pele, ou sequelas solares no sentido de envelhecimento. Aí vamos falar no outro aspecto, que é o envelhecimento cronológico. Esse independe de sol. Mesmo que você viva em um local que não tem sol nenhum, você vai sofrer perda óssea, perda de contorno. Isso que a gente está tratando, o paciente deve procurar o médico em torno dos 23, 24 anos. Que a partir daí já começa a ter sinais de que está mudando. Se você pega uma foto aos 18 e uma foto aos 25, a pessoa está diferente.
Que interessante. Começa a maçã do rosto a desabar um pouco, o contorno começa a diminuir, começa a aumentar a papada. Então, é nesse momento, no início, é que é o momento de procurar o dermatologista para fazer pequenos ajustes, para que a gente possa manter a aparência jovem, para a pessoa chegar aos 30 bem, chegar aos 40 bem, chegar aos 50. Hoje, as pessoas de 50 anos são as pessoas que eram os de 45, de 40, De 40 35, 35. 40. Então, você vê, eu vejo homens e mulheres, mas especialmente as mulheres que já estão há mais tempo, digamos, trilhando esse caminho, mulheres com 60, 50 anos que são verdadeiras deusas, mulheres lindas, assim, com aparência maravilhosa, bem cuidadas. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante. As mulheres de 50 que eu conheço que se cuidam, elas estão mais bonitas do que as de 30, tá? Exatamente. Elas são mais bonitas do que as de 30. E mais interessantes em alguns aspectos são Sim. experientes, resolvidas, Maturidade, né? independentes, maduras. Então, hoje a mulher de 30 tem que se cuidar pra caramba, para ela, pelo menos, procurar ter a maturidade de uma de 50. O interessante é que eu lembro, o Balzac, se fosse vivo hoje em dia, ele ia ter que mudar a faixa etária das mulheres balzaquianas, né, professor? Honoré de Balzac. Professor, e o idoso? O senhor falou em um momento que existe uma procura. Eu vejo que os pacientes que, vamos lá, a gente vai falar na terceira idade, a gente começa ali aos 60 anos. Esses pacientes, homens e mulheres, eles lhe procuram para quê especificamente? Porque a idade vai trazer coisas específicas para o senhor tratar. Se forem pessoas de fototipo baixo, ou seja, olhos claros, pele clara, geralmente elas têm muito dano solar. Sim. Manchas solares, lesões pré-malignas. Então, o que chama atenção nelas é isso. E a abordagem principal é essa. Pessoas de fototipo mais alto, morenas, geralmente não têm tanto fotodano, mas têm um envelhecimento cronológico. Então, e aí cabe a nós também dizer até onde nós podemos ir. Um exemplo. Ontem eu atendi mãe e filha. A filha tinha acabado de fazer procedimento, uma moça de uns 30 e poucos anos, não tinha 40 ainda, fez vários procedimentos, ela ficou linda, ficou uma aparência... Foi lá feliz para me agradecer pelo resultado, levou a mãe. Quando eu examinei a mãe também tinha uma aparência semelhante à filha, só que bem mais envelhecida. A mãe com 70 anos. Por causa da idade, sim. Então, e também tinha fotoenvelhecimento. O que é que eu disse para ela? Eu falei, olha, a senhora, eu não vou fazer preenchimento, eu não vou tratar perda estrutural. Para que eu possa lhe devolver o contorno facial, eu vou ter que injetar uns 30 ml de ácido hialurônico. O que vai lhe deixar completamente diferente do que a senhora é. Vai tirar a sua naturalidade. Eu não quero lhe transformar. Eu não quero que a senhora fique... De uma hora para outra, né? Não, e fica inchado, feio, fica deformado. Eu não vou fazer isso. Vou tratar o seu fotoenvelhecimento. A gente vai tratar com laser, melhorar a textura da sua pele, tirar as manchas. Isso vai dar uma aparência de uma pele cuidada. Sim. Talvez lá para frente a gente ache algum detalhe, alguma ruga, alguma coisa que nós podemos atenuar com os preenchedores. Legal. Então, essa questão da individualização do paciente pela faixa etária, pelo padrão, pela cor, que é fundamental no dermatologista. O dermatologista tenha bom senso, boa formação, que tenha boa mão, que tenha critérios também éticos, para que você possa chegar a um resultado bom. Professor, e quando você estava falando que a filha levou a mãe, eu ia perguntar o seguinte, alguma vez o senhor já foi um presente? Alguém falou assim, olha, de presente eu trouxe, sei lá, minha filha ou minha tia. O senhor já virou presente? Várias vezes. Já aconteceu do marido ligar, do marido sendo atendido, no final fala, peraí que eu vou fazer um negócio. Ligou para a esposa, fulano, olha, eu estou deixando aqui pago já uma consulta de presente para ti, porque eu adorei. É interessante como isso acontece. E qual é a sensação quando o senhor vira um presente? É impagável isso, porque na hora que você percebe assim, o que o paciente está valorizando o seu trabalho, é um retorno maravilhoso. Isso é impagável, como eu falo. O maior reconhecimento que a gente tem, a maior satisfação que a gente tem é o reconhecimento das pessoas. Exatamente. Porque nenhum centavo que ela me pague vale isso. Eu saio de casa para trabalhar querendo entregar felicidade e o que eu recebo, o principal objetivo é eu ter a minha sobrevida, a minha subsistência, continuar investindo em marketing. Eu não sou homem rico, eu sou homem que investe na clínica. Quem vive comigo internamente, intimamente,
sabe que a minha vida é a clínica. Todo o meu investimento está dentro da clínica. Onde é que o doutor tem apartamentos, tem investimento? Meu investimento é na clínica, com tecnologias de alta performance, com investimentos altos. Então, é onde eu sei investir. Sim. É aí que eu sei investir. Não adianta eu querer... Eu não consigo investir em muitas coisas, porque a minha meta é atender bem. Se eu começo a diversificar muito, eu não vou ter recurso para investir no principal, que é a felicidade do paciente. Mas, professor, também o senhor vai de concordar que a gente só dá o que a gente tem. Então, se você só vai ter felicidade, o senhor só vai dar felicidade se o senhor tiver felicidade. E é como eu me sinto como médico, com 35 anos de formado, como a cada dia que eu saio para trabalhar, eu saio feliz por estar indo trabalhar e eu volto com a minha felicidade para casa. As pessoas que vivem comigo, a minha namorada que está comigo, que sabe como é que eu chego do trabalho em casa, sabe o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou realizado com o meu trabalho. Com certeza. Professor, infelizmente, para a gente terminar o podcast, eu acho que assim, hoje em dia eu entendo porque tem podcast de 3, 4, 5 horas. Eu acho que eu até brinco, se botar um vinho aqui, a gente continua esse papo, a gente vai até a noite fácil. Professor, eu sempre estou pedindo para as pessoas 2 coisas, um livro e uma música. Qual livro que o senhor, durante esses anos, ou marcou um momento que teve a mudança do seu mindset, ou de repente o senhor lê muito e... Não, mas recentemente eu li um livro bacana. Tem um livro assim que marca um momento para o senhor? Esse livro que eu comento do Oceano Azul e do Oceano Sim. Vermelho, esse é um livro interessante porque ele mostra para onde a gente deve procurar navegar. Porque, na verdade, assim, se você começa a disputar mercado com inúmeras pessoas que vão trabalhar buscando reduzir preços, aumentar a demanda de uma forma, aumentar muito o funil, isso aí é uma loucura que acaba levando ao insucesso. Sim. Enquanto se você foca no Mar Azul, você vai ter mais tranquilidade, você vai poder oferecer o que há de melhor. E é isso, eu busco sempre estar diferenciado para me manter no mercado. Eu lembro do Walt Disney falava algo sobre... Ele gostava das coisas, das grandezas, no lugar onde os loucos, nas loucuras, porque é um local onde ele estava sozinho. Então, o Mar Azul é exatamente isso. Quando você vai para o Mar Azul, você não se preocupa com quem está do seu lado ou atrás de você. E isso, até que eu já comentei várias vezes durante o nosso podcast, eu sempre via isso. O senhor sempre esteve no Mar Azul e nunca estava olhando para trás. Estava muito bem escrito, estava muito bem focado e tudo tinha uma organização. E eu consigo ver não só como aluno, não só como médico, mas também como um empreendedor. Que eu vi o senhor sempre, em todos os momentos da sua vida, desde as suas clínicas, da onde o senhor veio crescendo, tudo tinha um porquê. E é interessante a gente... Hoje em dia, lógico, mais novo, eu não tinha todo esse entendimento, mas hoje em dia, quando você está no mercado de trabalho e você consegue observar isso, você fala assim, olha... Ele sempre esteve na vanguarda, sempre esteve no Oceano Azul e nunca se preocupou com qualquer outra coisa. Música, professor, tem alguma música que marque um momento ou, de repente, o que é que toca no seu Spotify quando o senhor veio para cá hoje? Bom, a música mais importante da minha vida é Garota de Ipanema, do Vinícius de Moraes, porque a minha filha, que é minha colega de trabalho hoje, eu a fazia dormir todas as noites cantando Garota de Ipanema. Então, poxa, essa que música coisa legal. Me emociona só de falar nisso. Professor, eu queria terminar, eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo, porque eu sei que o tempo, hoje em dia, nosso, é a coisa mais valorosa que a gente pode dar para uma pessoa. Queria lhe agradecer, lhe dizer todo o respeito que eu tenho pelo senhor, e não preciso lhe desejar sucesso, o senhor já tem, mas que o senhor continue sendo essa pessoa que o senhor sempre foi. Obrigado pela oportunidade, e o sucesso seu também para mim, uma grande satisfação a gente saber que alunos podem crescer até mais do que a gente e, na verdade, a intenção do mestre é que o aluno seja melhor que ele. Sempre. Então, eu fico muito feliz do seu sucesso também e me coloco à disposição para qualquer momento estar de volta aqui, poder contribuir com o seu trabalho, com o seu público e levar informações da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado.